Olá, gente. Passando aqui para contar um sonho ou uma revelação que o Senhor me deu. Em dezembro de 2024, eu tive um sonho. E esse sonho eu não entendi. Quando eu tive ele, perguntei várias vezes ao Senhor o que significava aquele sonho, mas naquele momento Deus ele não me deu a resposta. Então, passou-se, né? E estamos em 2026 e eu agora que vim entender aquele sonho ou aquela revelação. Eu sonhei, foi já no meio de dezembro de 2024 para 2025, que eu comecei a ver o céu escurecer e começar a vir um furacão, mas não era qualquer furacão. As nuvens, ela descia naquele meio daquele furacão e descia raios e trovões e fogo no meio daquele furacão. E eu começava a ver aquilo sobre o céu vindo, cobrindo o Brasil. E eu começava a perguntar, eu começava a me apavorar, na verdade. E aí eu vendo aquele fogo se aproximando, aquele furacão, aquela tormenta se aproximando. Mas não era qualquer furacão, não era qualquer tormenta, era algo muito grande que vinha cobrindo tudo. E era fogo, raios e trovões que saía de dentro daquele furacão, no meio daquelas nuvens. E aí eu comecei a gritar. Deus tem misericórdia de nós. Até então eu entendi que aquela tormenta que estava vindo, cobrindo todo o céu do Brasil, era a ira de Deus que estava descendo sobre a terra. Era a ira de Deus que estava descendo sobre a terra do Brasil. E sobre a terra, cobrindo tudo, tudo, tudo. Onde eu via, eu só vi tudo escurecer, as nuvens escuras. E vinha e eu começava a gritar: Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia. Pai, perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Aplaca a tua ira, Senhor. E eu me ajoelhava no chão e começava a clamar, clamar. E levantava as mãos para o céu, para aquela nuvem. Aplaca a tua ira, Senhor, para aquele furacão que estava vindo, destruindo tudo. E eu pedia muito, gritando: aplaca, Senhor, a tua ira. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados, Senhor, perdoa. E ali eu vi aquela tormenta voltando, retrocedendo, retrocedendo, retrocedendo. E ali sumiu, né? Aplacou-se. Eu digo: oh, Senhor, obrigado, porque aplacou-se a tua ira sobre a terra. E essa semana, né, que aconteceu a tormenta, o furacão no Rio Grande do Sul, que era aqueles raios, vento forte, trovões. O Senhor me trouxe a memória, porque nós estamos pensando que é o ninho, é o fenômeno da natureza, é o ninho. Estamos pensando que o que está acontecendo e o que está para acontecer ainda, né, é a agenda de 2030, só que é a ira do Senhor sobre a terra. É a ira do Senhor. Então, o Senhor, eu comecei a clamar e o Senhor aplacou a ira dele. Então, para quem assistir esse vídeo, orem, orem nas suas casas, orem de madrugada, orem quando for dormir, orem no meio da tormenta, da tempestade, né? Aconteceu também no Rio de Janeiro, em São Paulo. E o Senhor ali foi que me despertou e me respondeu a pergunta que eu tinha feito lá em dezembro de 2024, porque eu não entendi aquele sonho, mas também eu não esqueci desse sonho. Aqui na 1, capítulo 1, do versículo 3 em diante,
Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Olha que palavra poderosa. O Senhor, ele tem o seu caminho na tormenta. Imagine o Senhor vindo com ira, porque ele é tardio em irar-se, mas ele está irado com a terra. Ele está irado. Ele está irado com o Brasil, ele está irado com a terra. De tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanto engano, de tanto engano no meio dele, no meio de nós cristãos, no meio do povo dele. O Senhor é tardio em irar-se, mas ele é grande em força, e ao culpado ele não tem por inocente. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então fica aqui, para quem vê e ouvir, esta mensagem, este vídeo. Eu não gosto de contar sonho depois que passa, de contar o que só que eu não entendi. A princípio eu não entendi o que era aquele sonho, mas o Senhor já estava me falando que era para orar. Eu passei até um tempo orando, pedindo ao Senhor misericórdia, de nós. Misericórdia, Senhor. Se esse vídeo chegar até você está no lugar que está para chegar, ou que está, comece a clamar, vizinhos, chame os vizinhos, chame, se ajoelhe, peça a misericórdia a Deus, porque a ira do Senhor, ela dura só um momento. Então, peça ao Senhor misericórdia, peça que perdoe nossos pecados. E desses dias que eu tenho visto, passar nos noticiários sobre o que tem acontecido, os ventos, os furacões, tudo que tem acontecido, as destruições que tem acontecido por todo lugar, terremotos, tudo, é a ira do Senhor. Mesmo que os homens digam que é um fenômeno, é o ninho, é a ira do Senhor, porque Deus tem que usar algo para julgar a terra. Então, nada melhor do que o homem inventar que é o ninho, que é a Agenda 2030. Pode ser, porque Deus usa os homens para cumprir aquilo que o propósito dele. Então, fica aqui a minha mensagem para vocês, para o povo. Clamem, orem, peça a Deus perdão pelos pecados e misericórdia, e peça a Ele que Ele aplaque a sua ira, porque era a ira do Senhor sobre a terra. Amém? Fiquem na paz.